Matheus, né, além de amigo, ele é comissário da infância, trabalhando na mesma comarca que eu atuo como oficial de justiça avaliador. Há quanto tempo, Matheus, Completei 9 anos agora. Começa se apresentando, dizendo aí como é que foi o início, como é que você escolheu a carreira, né? Boa noite, gente. Meu nome é Matheus Lenoir, sou comissário da infância aqui na comarca de Montes Claros. Eu escolhi a carreira especialmente porque eu já conhecia um pouco do trabalho, tanto de comissário quanto de oficial de justiça, e eu gostava muito dessa parte operacional do Tribunal de Justiça, né? Que é sair um pouco para a rua, lidar com gente, não ficar necessariamente o tempo inteiro dentro do prédio do TJ, e eu gostava muito disso. Escolhi ainda o fato de ser comissário porque era em Montes Claros, né? Porque, ao contrário de algumas outras carreiras do TJ, talvez seria mais fácil ir para comarcas do interior, e isso me agradou também. Então foram esses dois fatores que me fizeram escolher ser comissário da infância. A conveniência da comarca e as características próprias do cargo, que é o trabalho mais externo. Isso. Nesse aspecto, a função do comissário de infância parece muito com a nossa do oficial de justiça. Agora, como é que é, Matheus, no seu dia a dia, o contato com a sociedade? Você tem contato com o menor infrator, com o menor em situação de vulnerabilidade social? Como é que é isso? Esse é o serviço, ter esse contato é o nosso serviço. A gente tem contato constante com criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, a gente tem contato com as famílias, a gente tem contato com os demais órgãos públicos que trabalham, que a gente chama de rede de proteção à infância. A gente tem contato com todo mundo, e um dos principais trabalhos que a gente faz é articular essa rede para ampliar a proteção e para efetivar a proteção da criança e do adolescente, para colaborar com a família, para colaborar com esses outros órgãos públicos relacionados à educação, à saúde, à assistência social, e, por fim, trazer tudo isso para o juiz, para que o juiz possa dar uma decisão bem fundamentada sobre o caso. Então, a gente, inclusive, da forma como está lá nas atribuições do comissário da infância, a gente colabora para uma instrução melhor do processo. Essa é uma das nossas atribuições, e isso é uma das coisas que, pelo menos aqui em Montes Claros, a gente faz bastante, que é ir para a rua, conhecer a situação de cada família, de cada criança em situação de vulnerabilidade, colaborar para buscar soluções e entregar para o juiz um relatório para que ele possa tomar decisões corretas a respeito daquele caso. É outro aspecto que também nossas funções são semelhantes, porque as nossas certidões, no caso de vocês fazem relatórios, né? Mais complexos. As nossas certidões levam para o juiz a percepção do que acontece no mundo real, né? E a partir das nossas certidões o juiz acaba tomando algumas decisões. Gente, fala aí como é que tá, se o som tá legal, como é que é, tem alguém aí, Amandinha que está nos acompanhando? O som tá ok? Tá todo mundo falando que o som tá ok? Já tem alguma pergunta, alguma coisa, né? Beleza, então, dando sequência aqui, como que o serviço chega para o comissário? Qual é o caminho, né? Quando o processo começa, e eu digo processo não no sentido próprio da palavra, mas assim, qual é a dinâmica, né? Como é que chega no fórum para o comissário da infância e qual é o desdobramento disso? A grande maioria das nossas atribuições ela vem do processo judicial mesmo. A gente, no geral, a gente executa uma determinação do juiz. Existem algumas circunstâncias que a gente trabalha de forma mais espontânea, mas é mais exceção. Por exemplo, autorização de viagem, porque aí a própria parte que está necessitando pode nos contatar. Isso também pode variar conforme a comarca, porque é possível fazer delegação do juiz para o comissário exercer essa atribuição. E a fiscalização de eventos, de bares, também às vezes a gente realiza ela de forma espontânea, ou seja, sem que o juiz tenha dado uma ordem para isso, mas nós temos a atribuição para fazer isso, certo? Mas, no geral, a grande maioria dos outros processos que a gente faz, a maioria das atuações que a gente faz, é porque existe um processo com uma determinação judicial para a gente executar alguma determinação. O conselho tutelar muitas vezes leva algumas questões para vocês, e o tratamento do que vem pelo conselho tutelar é diretamente por vocês ou passa pelo juiz antes? Em regra, o conselho ele envia relatórios para o juiz ou para o Ministério Público, que repassa para o juiz, mas quando nós já temos uma determinação, aí o que acontece? Nós podemos já
para responder a alguma determinação do juiz, a gente entra em contato com o conselho diretamente e podemos articular, porque o conselho também tem as suas atribuições e às vezes a gente direciona, conversando com o conselheiro, solicitando, por exemplo, deles uma informação que nós não temos, solicitando deles alguma atuação que nós necessariamente não podemos fazer. Então existe uma articulação. Temos um contato constante. Hoje mesmo eu tive com vários conselheiros de outras cidades da comarca, inclusive, conversando e explicando sobre um projeto do Tribunal de Justiça, e é constante o nosso contato com o conselho, tanto através do processo quanto pessoalmente. Pessoalmente mesmo. Aqui entrando agora mais antes de tentar responder essa pergunta aqui, como são os mandados? Pois é, a gente não tem, isso pode variar, mais uma vez. O comissariado da infância ele tem uma peculiaridade que é, conforme a comarca, conforme o desejo do juiz, pode ser um pouco diferente a atuação em cada comissariado, certo? Mas aqui em Montes Claros, nós não recebemos muitos mandados. Normalmente, quando há algum mandado é para fazer alguma fiscalização. Normalmente, nós recebemos um processo com um despacho do juiz determinando alguma execução. Então, um tipo de despacho mais comum que a gente recebe faça levantamento da situação familiar da criança em violação. Então, a criança tem algum, por exemplo, tem alguma denúncia de que a família da criança é negligente. Isso chega ao juiz através de um processo do Ministério Público, e aí nós vamos nos diligenciar para fazer uma visita na casa da criança, fazer uma visita na escola, fazer uma visita no posto de saúde local, reunir todas essas informações e entender se essa criança é de fato objeto de negligência ou não, entendeu? Obrigado, acho que respondeu bem a pergunta aí. Uma confusão que eu percebo que as pessoas têm, que várias perguntas me chegaram nesse sentido, porque pelo que eu percebo, né, essa função do comissário, e você já me disse isso também, ela é mais voltada para a proteção. A parte de repressão não é com vocês. Porque as pessoas sabem que nós, oficiais de justiça, a gente cumpre mandados de busca e apreensão de menor. Mas em outra circunstância, como é que eu mandar de busca e apreensão de menor que o oficial de justiça cumpre? Sei lá, está numa situação de divórcio, há uma discussão de guarda, a criança está indevidamente com alguém, né? Aí de repente o juiz diz que não, tem que ficar com outra, né? Com a outra parte e tal. Aí a gente tem que tirar do colo de uma literalmente e passar para outra. Mas para vocês não tem busca e apreensão de menor não, né? Busca e apreensão pode ter. A gente não faz, a gente costuma não fazer e solicita para o juiz não mandar para a gente busca e apreensão para cumprimento de medida socioeducativa, que é como se a gente estivesse fazendo uma prisão, entre aspas, um encaminhamento do adolescente para uma medida socioeducativa. A gente faz busca e apreensão em casos em que há proteção. Por exemplo, para levar a criança de uma família, dos pais, por exemplo, que são muito negligentes, para outros familiares. Para uma família substituta, alguma coisa assim? Sim, podem ser os próprios avós, tios, pessoas mais próximas, como pode ser para levar para o abrigo. Eu não sabia que vocês faziam esse tipo de busca. Fazemos, inclusive... Porque às vezes nós fazemos. Pois é, vocês fazem. Às vezes nós fazemos. A grande diferença do que vocês fazem para o que a gente faz, que eu já percebi, é que vocês fazem muito da família, né? Da vara de família. A de infância, às vezes, acaba caindo mais para a gente. Vem uma pergunta aqui que é um pouco genérica, mas na medida do possível você vê se você consegue desenvolver. Como é o sistema socioeducativo? O sistema socioeducativo é bem amplo. Primeiro porque existem 6 medidas socioeducativas diferentes, né? Advertência, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, tem a semi-internação, tem a internação para a gente pagar os danos. Esqueci o nome da medida agora. Quando a gente causa algum dano e paga o dano, esqueci o nome da medida. Cada uma delas funciona de uma forma diferente. Inclusive, aqui em Montes Claros, o juiz normalmente solicita a gente, por exemplo, para aplicar a advertência, executar a advertência. Então, se um adolescente sofreu só a medida de advertência, ele passa por todo o trâmite, quando tiver a decisão do juiz, ele vai sentar lá com a gente vai fazer essa advertência. Assim como o juiz também pode fazer nos casos em que ele se interessar. A liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade são executadas por órgãos do município.
o CRAS, o CREAS, especialmente o CREAS. Já as medidas de internação e de internação, de semi-internação, são executadas por órgãos do governo estadual. Então, cada um tem as suas peculiaridades. Cada medida é bem diferente uma da outra, sabe? E aí, para explicar isso, demandariam até um bom tempo cada uma. Foi uma pergunta interessante, óbvio, que a gente respondeu, que o meu amigo Matheus respondeu, pelo menos parcialmente, mas eu acho que foi uma resposta, eu particularmente gostei muito. A dúvida não partiu de mim não, mas eu fiquei feliz com o que eu ouvi. A Justiça, tivemos um período aqui na cidade, uma circunstância foi uma característica de um determinado tempo que a criminalidade ela estava numa situação mais, aí tivemos enfim, fato é que eu sentia muita dificuldade nas minhas diligências quando o meu contato era com o menor infrator. Era mais fácil lidar com o criminoso do que o menor infrator. Quando você pega um menor infrator de 16, 17 anos, que de menor de fato não tinha nada, eu particularmente ficava numa situação bem... E como é que é isso para vocês lá, o comissário da infância? Diante dessa situação de um menor extremamente transgressor, vamos dizer assim, como é que vocês lidam com isso? Cada caso é um caso, né? Primeiro, vamos separar criança e adolescente. É óbvio que quando a gente fala de infração, de ato infracional, a gente está falando essencialmente de adolescente. É bem diferente lidar com crianças e com adolescentes, é bem diferente lidar de adolescente para adolescente. Tem muito caso de adolescente, incrível, tem muito caso de adolescente que eles estão fazendo, vou colocar aqui assim no coloquial, meninice. Está fazendo algo que um adolescente fez por bobagem e isso, de repente, é um ato infracional, é um crime, né? Um crime entre aspas aqui. Então, a gente pega muito mesmo. O menino pegou a moto do pai, saiu para a rua e fugiu da polícia, crime, certo? O menino brigou na escola com alguém, crime. Eu estou falando crime entre aspas, tá? É ato infracional. E aí para lá no Poder Judiciário, recebe às vezes uma advertência, uma liberdade assistida. Mas tem muito adolescente que está envolvido diretamente com organizações criminosas, com tráfico de droga pesado, que comete crimes pesados como homicídio, estupro, próprio tráfico de drogas, roubo. E esses adolescentes que estão mais envolvidos, eles são mais difíceis, porque eles já têm, não é só uma questão mais de só ser aquela pessoa em desenvolvimento, ele é uma pessoa que está muito envolvido com a criminalidade, ele já entende, ele já tem uma dificuldade muito grande de entender que ele pode sair daquilo, até desejar sair daquilo. Evidentemente que cada caso é um caso. Vou te contar um caso que aconteceu comigo e com outro colega também recentemente, que eu fiquei quase 2 meses procurando um adolescente para tentar fazer ele voltar para casa. Ele estava na rua usando drogas e vendendo drogas. Consegui encontrar esse adolescente num domingo, 5 horas da tarde, porque a polícia militar me ligou, eu tinha avisado para a polícia militar, eles me ligaram e falaram: Matheus, está aqui, quer conversar comigo? Fui lá, conversei. Ele não aceitou nada da minha proposição e a gente tinha feito uma negociação para uma tia dele recebê-lo de volta. Porém, essa minha atuação às vezes abriu uma porta para ele refletir. Passado um mês, outro colega foi atrás dele e já teve uma resposta positiva. Facilidade, com 2 dias ele voltou para casa da tia. Então, depende, tá vendo? O mesmo adolescente que nós encontramos traficando drogas, com 2 meses depois ele decidiu voltar para a casa da tia de forma espontânea, assim, o colega teve contato, mas ele mesmo quis, e ainda falou: vou fazer o tratamento para parar de usar drogas. Então cada caso é um caso. E quando, eu sei que você sente isso, porque eu sinto também, quando a gente tem a oportunidade de intervir com o nosso trabalho numa circunstância dessa e sabe dessa transformação, isso gratifica demais, né? Eu tive uma situação de busca e apreensão de menor, no contexto de uma separação, a mãe dependente química, totalmente vulnerável, o pai tentando ficar com essa criança para si, e foi uma diligência difícil. No nosso caso, a busca e apreensão de menor, a gente cumpre com 2 oficiais. Vocês também lá tem que... Busca e apreensão sempre 2, né? A mesma norma de oficial de justiça. Sempre 2. Então, o fato é que isso foi bem no início, eu tenho 16 anos de oficial de justiça, é bem no início que eu fiz essa busca e apreensão. E na época eu tive que usar de uma psicologia que eu nem sabia que tinha, e o menino começou a me chamar de tio e tal, aí há poucos anos, um ano, eu fui intimar um jurado. Aí, depois que eu conversei com o rapaz à porta, peguei a assinatura, veio o pai dele. O pai dele falou assim: você não está lembrando, não? Eu falei: o quê?
esse é o menor que você fez a busca e apreensão e me entregou há tantos anos. Se aquilo não tivesse acontecido, hoje talvez vocês não estariam aqui. Ele tá sendo intimado para ser jurado porque vocês puxaram do banco de dados dentre os acadêmicos de direito. Hoje ele é acadêmico de direito, está prestes a formar. Então essas histórias deixam a gente assim, né? Isso gratifica. E vocês que nos assistem, vocês concurseiros aí, façam o favor de desmistificar essa ideia de que servidor público não dá valor à administração. Quem fala isso é porque não conhece o servidor público de fato. Quando eu comecei como oficial de justiça, surgiu uma situação de um menor que praticou um ato infracional num sábado. Ele tinha roubado mesmo, algumas garrafas de uísque para poder vendê-las, e depois ele confessou que queria comprar o ingresso do show do Luan Santana. Ele foi recolhido lá no Centro de Recuperação de Menor e ganhou o apelido de Meteoro da Paixão. Quando eu fui intimar ele lá no Centro de Recuperação de Menor, os agentes falaram assim: você está procurando Meteoro? Eu falei: que negócio é de Meteoro? Não, moço, é que ele roubou para poder comprar o ingresso, aí virou lá Meteoro da Paixão. E a princípio, deixa eu ver o que está vindo aqui. Eu até sei de onde veio essa pergunta. Eu até comentei com você que eu recebi uma pergunta dos comissários voluntários. Aí surgiu a pergunta aqui: o que os comissários voluntários fazem? O comissário voluntário, ele existe essencialmente para fazer fiscalização de evento. A fiscalização, né? Fiscalização para verificar se há algum tipo de infração administrativa. Uma das nossas atribuições é também fazer fiscalizações. Essas fiscalizações a gente faz mais de eventos, né? Festa, show, boate, mas pode acontecer também em diversos outros estabelecimentos, inclusive em estabelecimentos institucionais, como os abrigos, né? As unidades de acolhimento, para verificar se há algum tipo de infração. Lá no ECA, lá no final, ali do artigo 220, 240 para frente, tem as infrações administrativas contra as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente pode fiscalizar o cumprimento dessas regras, e não havendo o cumprimento das regras, ocorre a infração administrativa. A gente, o comissário da infância, ele pode fazer a autuação da entidade ou da pessoa, né? Pode ser tanto pessoa física ou pessoa jurídica. A gente faz a autuação. E o comissário voluntário, ele serve exatamente para... a função dele é colaborar nessa fiscalização. Exatamente porque são poucos servidores que tem, né? Aqui em Montes Claros são 11 servidores, são 11 comissários. E para você fazer uma fiscalização de volume muito grande, de muitos eventos, é necessário mais gente. Então, o Tribunal de Justiça, assim como vários outros tribunais de outros estados, também permitem a contratação de agentes voluntários. Esses agentes eles não recebem nenhum tipo de valor e eles essencialmente praticam só essa função. Aqui em Montes Claros, hoje a gente não tem agente voluntário, a gente preferiu não ter, mas já houve em outras circunstâncias. Desde que eu estou no fórum, eu não tenho título de comissário voluntário não, e já tenho 16 anos de fórum. Agora, você me dizendo disso, me lembrou de algo bem... Quando eu era criança, a gente tinha as figuras aqui na cidade, que eram os comissários, que eles faziam justamente isso, né? E a época, a infância nossa, eu ficava com medo, que era quem fazia com que a gente fosse para a rua mais cedo. Mas era uma atuação bem na linha de fiscalização mesmo, e só, né? E na comarca que não tem, você tem notícias de alguma comarca ter o comissário voluntário cadastrado? Várias comarcas têm, como Belo Horizonte tem muitos. Eu sei que várias têm, não vou te falar o nome de cada uma certinho, não, mas várias têm. A pergunta que eu ouvi de comissário voluntário foi quando nós tratamos de adicional de periculosidade, né? Você recebendo parabéns aí pela profissão. Obrigado. Né? E certamente pela sua explanação também, que está sendo muito rica. Fico muito feliz. Eu sabia que isso não ia ser diferente. Eu fico muito feliz pelo convite que fiz. Mas, como eu dizia, né? Daqui o quê? 18 horas? Até que hora pode cumprir? Sim, até que horas pode cumprir os mandados? Essa regra do mandado é válida para todo mundo, né? Essa é válida para comissário, válida para oficial, é um ato para polícia. Em tese é um ato processual, né? A norma, né, que está prevista nos códigos processuais é que os mandados devem ser cumpridos. Tem uma regra que fala do dia e da noite, né? Tem a regra, tem várias interpretações. A gente sempre segue essa regra de cumprir até as 18. Mas é válido lembrar que se você começa a cumprir antes das 18,
você pode concluir. Já houve casos aqui em Montes Claros de colegas que deram início a um cumprimento de um mandado no meio do dia, meio-dia, e volta 8 horas da noite. Porque a questão é que o ECA, às vezes, a gente fica sem entender em qual dos campos jurisdicionais ele está, se é no civil ou no criminal. Mas a concepção dele, tipo assim, nesse tratamento processual, ele é mais civil do que criminal, né? Tem a aplicação do ECA, ele tem a aplicação processual tanto civil quanto penal. Inclusive, por exemplo, o Código de Processo Penal, ele é subsidiário, digamos assim, é fonte subsidiária ao ECA. Procedimento de ato infracional, porque o ato infracional ele é análogo ao crime. Então, o Código de Processo Penal é subsidiário, mas o Código de Processo Civil também é subsidiário em relação aos demais procedimentos do ECA. Então, meio que tem um pouquinho dos dois. Mas o que acontece no Estatuto da Criança e do Adolescente é que mesmo quando nós falamos da parte criminal, entre aspas, da parte infracional, ela sempre tem um viés protetivo. Não só punitivo. Doutor Eliseu, o juiz aqui da comarca, ontem mesmo falou isso com um adolescente na audiência em que eu estava presente. Ele falou, o adolescente estava internado, ele falou, a sua internação, mais do que uma punição, é uma proteção para você. E o próprio juiz fala isso. Gente, alguma pergunta mais? Nada por enquanto aí? A Amandinha está registrando aqui. Mateus, a princípio, o que acontece? Porque além dessas dúvidas quanto à função, surgiram muitas dúvidas quanto aos ganhos, né? E às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes me perguntam assim, quanto é que ganha o oficial de justiça? Muitas vezes a gente mesmo não sabe, porque a nossa situação de folha é bem peculiar e tal. Então, de um modo bem genérico, sem compromisso de precisão, qual é o ganho de um comissário de infância hoje? Marquinhos, a carreira do TJ ela é bem variável, né? Então, assim, quando a pessoa começa no Tribunal de Justiça, ela vai ganhar um salário, com o decorrer do tempo ela ganha outro salário e no final da carreira ela ganha outro salário. Aqui em Montes Claros, o comissário da infância não ganha diligência como os oficiais ganham. A verba indenizatória de diligência vocês não têm. Mas em outras comarcas a gente sabe que ganha. Isso, como eu disse antes, tem uma certa diferença. Mas para deixar assim, para colocar de forma bem tranquila para entender, vamos fazer um cálculo que bem, se eu olhar no edital hoje, o edital deve ter lá um salário de R$ 3.600 inicial. Isso não é verdade. Hoje existem várias outras verbas que a gente ganha, esse valor inicial, ele é só a base da remuneração. Para colocar em valores absolutos, a pessoa entrar hoje, ela vai ganhar algo na casa de R$ 6.500, início. Com 5 anos de trabalho, se tudo correr certinho, não tiver nenhum problema na carreira, provavelmente algo na casa de R$ 8.500. Com 10 anos de trabalho, provavelmente vai estar ganhando algo na casa de R$11.000. E aí vai, se você continuar, e se fosse aposentar no Tribunal de Justiça e ficar 30, 35 anos no Tribunal de Justiça, você vai ganhar salários aí na casa de 27, 28, 29 mil reais. A sua fala agora responde uma das perguntas, que é benefício e vantagem do cargo. Acho que era mais ou menos por aí. Posso fazer uma observação? Pode. É interessante, porque foi algo até que me agradou, que é uma questão do oficial de justiça também, que eu, inclusive, já tentei o concurso para oficial de justiça também, passei, tive a oportunidade, só não foi porque foi em outra cidade, preferi ficar em Montes Claros como comissário. Eu acho que, para falar de vantagem, fora as vantagens pecuniárias, uma das maiores vantagens que o cargo de comissário, assim como de oficial de justiça tem, é uma flexibilidade de horário. Como a gente trabalha na rua, muito na rua, a gente pode escolher um pouco, óbvio que depende muito das demandas, né, mas a gente pode escolher um pouco os horários para trabalhar. No comissariado não funciona exatamente assim, porque tem vários dias que você precisa passar uma tarde inteira dentro do Tribunal de Justiça, mas tem muita flexibilidade. Então, se você quer exercer suas funções mais pela manhã, você exerce. Se você quer exercer mais pela tarde, você exerce. Você quer um pouquinho na manhã, um pouquinho à tarde, tranquilo. Então isso é muito bom, porque torna o seu dia um pouco mais produtivo, mas de acordo com as suas necessidades. Agora, eu vou fazer um testemunho aqui. Quando eu comecei, antes de entrar no cargo de oficial de justiça, foi um dos primeiros aspectos da função que me atraiu, foi a flexibilidade horária. Mas depois que eu comecei a atuar, a minha percepção é que essa flexibilidade é relativa. Sim. Porque a gente acaba ficando meio que à mercê do jurisdicionado, né? Nós, oficiais de justiça, por exemplo, trabalhamos em determinadas regiões, tem bairros na cidade que tem características bem próprias, tipo assim, a pessoa sai de manhã para o trabalho e só volta à noite. Então, se eu chegar lá 9 horas, eu não vou encontrar o cara. Então, tinha situações que me obrigavam a sair de casa às 6h30 da manhã. Tinha situações que eu tinha que ter um horário definido para ir. Mas mesmo assim,
temos a flexibilidade que, por exemplo, o oficial judiciário não tem, que tem que cumprir a jornada e tal. Comissário participa de audiência? Pode participar. O comissário, no geral, ele não participa de audiência do dia a dia. Mais uma vez, aquela questão de diferença de comarca para comarca, conforme, porque tem uma atribuição de comissário que ela é genérica, que é assim, fazer aquilo que o juiz pediu. Então, se o juiz pede para você... O oficial de justiça também tem isso. Então, se o juiz determinou que é para os comissários participarem de alguma audiência específica, participa. Ontem mesmo, eu estava participando, e outros colegas também participaram, que é uma audiência específica que todo mundo participava. Pode participar, às vezes acompanhando um adolescente, conforme a determinação do juiz, trazendo um adolescente ou um familiar de adolescente para essa audiência, se for necessário, sabe? Mas no geral, não. No geral, não. Carga horário de serviço, pelo menos formalmente são às 6 horas, né? 6 horas. Só que eu tenho certeza que a gente acaba trabalhando mais do que isso. Tem dia que você trabalha mais, não tem jeito. Não tem jeito. Como foi o seu processo de estudo, horas de estudo? O concurso que eu tentei para comissário foi o de 2010. Eu estava na faculdade ainda, estava muito empolgado, então foi uma época que eu me dediquei muito para estudar. Eu estudava a parte da manhã, eu ficava na faculdade, e eu estudava a parte da tarde e da noite. Em um momento eu fazia um curso, eu contratei um curso desses famosos, né? Contratei um curso famoso igual o seu. Igual concursos, Marco, vai. Aí eu contratei um curso e também estudava muito. Eu, inclusive, senti que o meu estudo ele foi muito bem orientado pelo curso. Então, eu acho muito interessante que você tenha um curso bom para poder acompanhar e tal. Quando você senta para estudar, estudar aquilo que o professor te explicou, ele já cria um roteiro para você estudar. Sim. Porque isso faz muita diferença quando você ainda está novo, não compreende bem os concursos. Então, essencialmente, foi sentar, ler muito a lei, entender os princípios básicos, especialmente do Estatuto da Criança e Adolescente, a legislação toda que envolve, né, a legislação do TJ cai bastante, e fazer aula, fazer concurso, fazer questão de concurso é muito importante. Acredito que as questões que recebemos aqui foram todas... O dia a dia do comissário, se você puder acrescentar alguma coisa, além do que foi dito. Tem muitas outras questões, o comissário tem muitas atribuições diferentes. Essa atribuição que eu falei de ir para a rua, conhecer as famílias, ela é uma delas e talvez a que a gente mais tem. Mas a gente faz, dependendo da comarca, pode ser que faça, aqui em Montes Claros faz, autorização de viagem. O que é autorização de viagem? Hoje, o adolescente menor de 16 anos, para ele viajar desacompanhado ou com terceira pessoa que não seja os pais ou responsáveis, ele precisa de uma autorização. Então, quem faz essa autorização aqui em Montes Claros são os comissários. Ela pode ser feita também no cartório, mas os comissários também têm essa atribuição de fazer. A gente faz também busca e apreensão, que a gente já comentou, né, que é um caso específico. A gente faz... encaminhamento de adolescente para algumas medidas. Então, quando o adolescente vai fazer a liberdade assistida, a prestação de serviços comunitários, a gente leva o adolescente com a família para o órgão para ele ser apresentado oficialmente, né, junto com o documento, com o ofício. Então, tem várias outras atribuições. Fora o atendimento ao público. É engraçado, e por acaso aqui em Montes Claros, a sala do comissariado é bem próxima da entrada do Tribunal de Justiça. Então, a gente fala que a porta do comissariado é meio que a recepção do foro. Porque quando a pessoa entra no TJ, está procurando alguma informação e não sabe bem onde, o pessoal fala... A gente tem a mesma impressão lá da central, viu? É a mesma impressão da central de mandados. Então, assim, a gente tem muito atendimento ao público, às vezes a gente senta e às vezes nem é um caso necessariamente da infância, mas a gente tenta orientar as pessoas. Então, a gente faz muito atendimento ao público também. Uma pergunta aqui, comissário faz teletrabalho? Não, porque o trabalho do comissário é em campo mesmo, né? É a mesma história do oficial de justiça. Até tem algumas coisinhas que a gente pode fazer em teletrabalho. Por exemplo, uma das funções do comissariado é fazer a inserção de dados de pretendentes à adoção no Sistema Nacional de Adoção, certo? Esse trabalho pode ser feito em casa. Desde que eu tenha acesso aos autos, eu consigo acessar o sistema na minha casa. Tem colega que faz essa noite, faz de manhã, porque às vezes não quer ir no fórum naquele momento, ou então está fazendo mais tarde, né? Mas não é necessariamente uma atribuição específica. Mas de modo geral, no conjunto total das atribuições, é incompatível com a dinâmica do teletrabalho. Na rua. Gente, não sei se teve mais alguma pergunta. Eu
ao mesmo tempo que eu estou aqui do seu lado como colega de trabalho, eu estou também tentando e conseguindo, graças à sua bela explanação, aprender muito da sua função. Eu estou mais que satisfeito com sua explanação. Espero que quem nos acompanha também esteja. E qualquer outra dúvida que surgir, não for externada agora, tá? Pode mandar para a gente no direct, que a gente manda para Mateusão e Mateus, né, nos ajuda a esclarecer. Gente, agradecer aqui de coração, Mateus, a sua disponibilidade, né, o brilhantismo que você nos respondeu às perguntas, o modo com que você fez com que conhecêssemos a função, né, e foi até, agregou valor a mim como oficial de justiça. Eu vou passar a ver os colegas de um outro modo, eu já os via com muito respeito e admiração, agora mais ainda. Valeu então, brigadão. Eu que agradeço pelo convite. Gente, ó, vai estar salva a live, a gente vai passar para o canal do YouTube também, fiquem com Deus e qualquer coisa também à disposição. Um abraço. Abraço.